emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que tem aí nos acompanhado, nos dado o privilégio e a honra, né, de nos permitir estar aí ao teu lado, com a tua audiência, nessa programação, nessa experiência, né, que nós estamos aqui dando início. Já fazem algumas semanas que nós viemos já desenvolvendo esse projeto, Rota Cidadã. É um programa que veio para trazer algumas informações, alguns destaques que são especiais, que são importantes, para que nós possamos entender um pouco mais de algumas das coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Então eu te saúdo nesta noite, meu irmão, eu te saúdo, minha irmã, te agradeço, né, pelo carinho. Nós temos recebido algumas mensagens, nós temos recebido alguns apoios, inclusive fico muito feliz porque Deus tem nos honrado, porque pessoas têm nos procurado para entender um pouquinho mais do que se consiste esse projeto, pessoas interessadas em participar conosco aqui, nos patrocinando, nos apoiando. Então as coisas estão fluindo. E isso só acontece porque nós estamos aí nessa harmonia, né? Nessa ligação, nós aqui pela Rede Comunidade de Televisão e o nosso irmão e a nossa irmã aí, enquanto nosso assistente, enquanto nosso ouvinte, nosso telespectador. Rota Cidadã chega hoje, né, nesta sexta-feira, para mais uma vez compartilhar contigo aqui algumas circunstâncias especiais. Nós nos permitimos nos conduzir por uma trilha nesta etapa, pelo menos, por uma trilha onde nos seja possível mostrar para o meu irmão e para a minha irmã o quanto e quantas são as forças que, não sendo vistas, porque elas não são entidades que estão aí na mídia, não são entidades ricas, não são entidades que estão aí buscando se satisfazer enquanto vaidade, mas são muitas as instituições, são muitos os institutos que hoje estão zelando pela tua vida também, meu irmão, pela vida da tua casa, pela minha, porque elas estão resgatando vidas, elas estão trazendo aquele que, ora, possa estar sendo considerado como um perdido, como muitas vezes rotulado já como um marginal, como um bandido. Marginal é porque ele já está ele está à margem da sociedade, ele já não tem produzido, ele não tem gerado aquilo que é normal no cidadão, aquilo que seja padrão. Então, este conceito de marginal a gente até entende, mas a grande massa usa o marginal num aspecto mais pejorativo, né? Aquele bandido, aquele criminoso, aquele que não deve mais ter oportunidade, e são muitas as instituições. São muitas as entidades que hoje vão lá no lixo, como se fosse uma empresa de reciclagem. Não tem hoje essas instituições de reciclagem? Tem, não tem? Lá eles tiram o que é plástico, lá eles tiram o que é madeira, lá eles tiram o que é orgânico, o que é inorgânico, o que é vivo, o que não é vivo, lá eles tiram o metal, tiram o vidro, e aí eles vão selecionando isto e vão dando uma nova vida para isto, né, nesses centros de reciclagem. Assim, são estas instituições às quais nós estamos falando aqui, são essas instituições às quais nós temos trazido suas lideranças de grande importância, porque são lideranças que se doam,
Não é um trabalho fácil, é um trabalho muito árduo, porque traz sobre si responsabilidades que muitas vezes a sociedade não imagina quais sejam. Então nós resolvemos trilhar um pouco mais neste sentido, neste caminho, para que pudéssemos estar mostrando um pouco mais do quanto de esforço tem sido feito e quem tem praticado esses esforços. Nós precisamos conhecer quem está envolvido nesta busca, quem está imbuído deste propósito de resgatar vidas, de preparar aquele que estava lá no lixo para que ele venha novamente ser um copo que venha servir estar servido na nossa mesa, estar posto na nossa mesa, ser um prato, porque quando tu recicla lá no lixo o caco do vidro, esse vidro ele é transformado e muitas vezes ele vai vir para a tua mesa de novo, né? Então tem todo esse procedimento, tem toda essa condição de restauração e assim é na vida humana, meu irmão. Muitos não aceitam isso, muitos entendem que o certo é elimina, porque não tem... Nós sabemos que a drogadição tomou conta das ruas, virou epidemia, está dentro dos lares, dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro das empresas. Agora saiu um estudo onde está demonstrado que a grande parte do tráfico hoje está sendo financiada, está sendo feita pelo indivíduo da classe média alta, porque é ele que tem o recurso. É ele que tem a condição. Então, todos os setores sociais, todas as camadas sociais, hoje estão envolvidas com isto e nós temos que, então, aprender a lidar com essa realidade, porque é uma nova realidade. Antes, nós passávamos pelas ruas e aquele que estava lá se drogando, aquele que estava lá fazendo este dano a si próprio, ele ainda se escondia. Ele buscava vir para fazer uso, consumo da sua droga, do seu veneno, da sua bebida. Ele buscava fazer isso na noite, ele buscava fazer isso lá na sombra, ele buscava fazer isso em ambientes escondidos. Hoje não. Hoje, esses dias eu tive a oportunidade, eu precisei levar o meu carro para um mecânico e enquanto eu esperava o meu mecânico abrir o portão, lá debaixo de uma arvorezinha, numa bela sombra, estava lá um grupo de jovens a se drogar. Na verdade, quem ficou com vergonha fui eu. Eu meio que não me sentia à vontade para ficar olhando, para ficar focado naquela direção, mesmo que eu estivesse olhando só para o pátio lá da oficina, lá deste mecânico que eu estou falando aqui. Mas eu me senti constrangido. Então hoje nós temos uma enormidade de instituições. Nós trouxemos aqui algumas dessas lideranças que trazem consigo uma responsabilidade muito grande. Hoje nós teríamos aqui mais um dos nossos irmãos, que é um dirigente de uma grande instituição, onde ali estão abrigados aproximadamente 100 e poucas pessoas, que comem, que bebem e que ali tem todo um preparo, toda uma educação, estão sendo preparados também para voltarem para a sociedade de uma forma produtiva. Então, hoje nós estaríamos aqui com essa liderança, com esse cidadão de grande importância, porque faz um trabalho de grande importância, mas por alguma circunstância o meu irmão não pôde vir, vamos reagendar, vamos estar aí num outro momento, porque ele lidera uma entidade muito forte, uma entidade de muita expressão e uma entidade que tem ações relevantes neste processo todo que nós estamos citando aqui. No processo de resgatar vidas, São entidades, são pessoas que se colocam ali com a disposição de simplesmente fazer o bem. Deixam os seus lares, deixam as suas casas, deixam as suas famílias para se focarem naquele ambiente de resgate, de restauração de vidas.
E para esses, então, nós estamos aí abrindo um espaço, como nós já iniciamos desde o início desta programação, Rota Cidadã, porque foi esse propósito. Quando nós nos apresentamos aqui como aqueles que iam falar da área da assistência social, nós já estávamos com isso muito forte na nossa mente e na nossa visão. Trazer aqui estas entidades que não são conhecidas e explicar, mostrar para a sociedade qual é a dinâmica que está por trás disso, né? Qual é a operação que está por trás disso, quem são as pessoas que lideram e que movimentam isso, para onde vai, vai uma pessoa que vem da rua, né? Qual é a chance que ela tem, quantos se restabelecem, o que é possível esperar, qual é a perspectiva real que se tem. Então isso agora com o passar do tempo, nós vamos aqui dia a dia de programação, estar dando maior destaque, estar dando maior foco, trazendo pessoas fortes neste meio, pessoas que sabem lidar, né? Tem o métier, tem o know-how, são pessoas preparadas, com estruturas preparadas para que mais uma vida possa ser salva, mais uma vida possa ser resgatada. São muitos os que estão por aí, são muitos os que não se recuperam, porque não querem se recuperar, mas aquele que deseja, aquele que já esteja no fundo do poço, que não veja mais nada de esperança para a sua própria vida e que se dispuser a se entregar por uma restauração, este vai conseguir. Porque existem ali todo um povo, toda uma comunidade, todo um esforço canalizado para fortalecer esse querer e assim então com uma soma de ações, de carinho, de amor, de fé, nós vamos curando feridas, trocando roupas, dando banho, dando a restauração da dignidade, recompondo todo o caráter individual de cada um destes seres. Então, muitos não querem de fato, muitos fogem, muitos debandam, muitos vão para dentro dessas instituições mais conhecidas como casas de acolhimento, como centros de recuperação. Muitos vêm se socorrer destes ambientes e desta ferramenta poderosa só para fugir muitas vezes, para tomar um fôlego, para sair da mira do traficante, para sair da mira do credor que quer matar, que quer bater, para sair lá do ambiente onde ele está endividado de todas as formas. Então ele vê uma porta abrir-se através dos centros de recuperação, das casas de acolhimento, e ele vai lá para dentro, e aí ele fica lá uma semana, fica 2 semanas, fica um mês e chispa, voa, vai embora. Mas são inúmeros os que aceitam essa restauração. São inúmeros aqueles que se entregam e buscam este novo ser, esta nova vida. São muitas as famílias que hoje estão numa condição de família, numa condição de união, amparados um no outro, fortalecidos um no outro, porque houve a vontade, houve o querer. E é nesse sentido que nós estamos, é nessa direção que nós estamos indo buscar aquele que os centros de recuperação, as casas de acolhimento, eles estão indo buscar aquele que quer ser curado e precisa de ajuda. É que nem o hospital. O hospital, ele recebe o doente que vai lá buscar por ele. O hospital não fica batendo de casa em casa, perguntando, tu tá doente, tu quer ir lá para o hospital? Não, o hospital espera. Ele espera que tu sinta a necessidade na carne, a dor, a tua falência muitas vezes de um órgão, de outro órgão, o teu medo. O hospital ele espera por isto, para que então tu possa ir lá e lá tu seres restaurado, né? Tu seres medicado, tratado, e aí tu vai voltar uma pessoa normal, saudável. Assim são quando nós falamos do centro de recuperação, são hospitais.
hospitais de grande importância, porque eles são hospitais da vida. Eles tratam aquele que está doente, que está na sarjeta e que está gritando por socorro e que muitas vezes a sociedade não sabe como socorrer. A sociedade também tem as suas circunstâncias que a fazem manter-se fechada. Né? Muita violência, muita corrupção, muita mentira, muita enganação. Então a sociedade se fecha, ela não quer olhar muito porque ela também não tem esse recurso, ela não tem esse tempo, ela não tem essa prática. Mas aí surgem esses núcleos organizados, essas instituições formais, constituídas legalmente, são legitimadas pelo poder público, para que, através do seu know-how, com a sua vontade, possam então estar fazendo tudo isso que a gente falou aqui, resgatando pessoas, trabalhando com vidas perdidas, fazendo com que venham então tornar-se produtivas para a sociedade. Por isso eu peço, meu irmão, minha irmã, que tu vá nos acompanhando, que tu fique ligado aí, quando tu puder, entra num dos sites que aqui são anunciados, liga para aqueles telefones que aqui são anunciados, para aqueles nossos convidados que aqui estiverem, porque todos eles precisam do teu apoio. Além da tua audiência, que nós estamos aqui sempre agradecendo, mostrando a nossa gratidão, essas instituições também estão sempre precisando de um auxílio. Meu irmão, alimentar 150 vidas, como é a média de população que se faz presente nessa instituição que hoje nós estaríamos aqui, né, comentando. Não vou falar porque o seu representante não está aqui, mas alimentar 150 pessoas todo dia. Imagina nós, às vezes, para alimentar a nossa família, o esforço, o suor, o cansaço que sentimos, às vezes, para uma família de 3 pessoas, de 5 pessoas. Mas agora nós estamos falando em alimentar homens doentes, fracos, que não trazem mais nada consigo porque perderam tudo, a vida, essa circunstância de vida trazida pela drogadição, pelo álcool, fez com que tudo se perdesse. Então, alimentarmos 100 pessoas, 50 pessoas, 150 pessoas não é fácil. Na semana passada nós trouxemos aqui o irmão Eleandro, que é a liderança do Ministério Semeadores do Rei e que traz consigo a responsabilidade dada por eles mesmos para si próprios, de andar por aí restaurando lares. Eles encontram uma casa carente, uma casa fragilizada na sua estrutura física, eles vão lá e trocam a madeira, eles fazem parede nova, eles trocam telhado, eles fazem instalações elétricas, instalações hidráulicas, eles levam ranchos, eles levam medicamentos, olha só, sem que ninguém peça. E aí eu pergunto para os meus irmãos, quantos de vocês já ouviram falar dos Semeadores do Rei? Quantos de vocês já ouviram falar do Gizeda? Quantos de vocês já ouviram falar do Resgatados das Trevas? Quantos de vocês já ouviram falar do Manjedoura de Cristo? Tudo instituições que estão fazendo isso que a gente está falando aqui. O esforço para alimentar este povo que está lá é muito grande, então o teu auxílio é importante, meu irmão. A tua mão estendida é importante. Então, se tu puder, liga, participa. Né? Procura conhecer um pouco mais. Aqui nós temos muito pouco tempo. A nossa programação aqui é de um intervalo de 30 minutos e nós perdemos alguns ainda minutos na ponta inicial e na ponta final. Então é muito pouco tempo para nós falarmos sobre isso. Por isso que é importante... Muitas vezes a sociedade está aí, né? A comunidade está aí dizendo assim, eu queria ajudar, mas eu não sei como, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei como. Pega um desses telefones que com o passar dos programas
vão sendo anunciados. Na sexta-feira já fica com uma caneta, com papel aí diante de ti, porque algum telefone, algum site vai te ser anunciado. E é a hora então de tu poderes participar, de tu poderes estar aí dando a tua contribuição, te alegrando, porque é muito legal quando a gente consegue contribuir com a sociedade, com o bem comum, contribuir com o bem do nosso próximo. É muito legal, isso nos dá, isso nos alonga a nossa vida, porque nos deixa em paz, porque nos permite entender que fizemos algo bom. Então participa, meu irmão, participa, que vai ser muito legal. Com o passar dos programas nós vamos ficar anunciando mais tempo, mais vezes, mais intensamente. Nós vamos já estar trazendo aqui durante as outras semanas outras instituições. Nós vamos trabalhar forte nesse caminho, porque é um caminho que é merecedor de destaque. Ok? Então tá feito, né? Tenho a certeza aí que em breve a gente vai estar se cruzando também, não só pelas câmeras, mas também pessoalmente nessas trilhas aí que nos levam a esses ambientes, a esses estabelecimentos, a essas instituições aí tão importantes para a nossa vida, né? Como um todo, para a nossa sociedade. Para a semana que passou agora, nós havíamos preparado uma apresentação aqui de um pensamento, de uma mensagem, que quando eu comecei a ler, quando eu comecei a tratar dela, eu me assustei um pouquinho, porque nós falamos de coisas muito grandes, né? Nós estamos falando de números expressivos que talvez nenhum de nós sequer tenhamos a noção do verdadeiro alcance, o verdadeiro tamanho desses números, de tão grande que eles são. Ocorre que quando a gente abre os jornais, quando a gente abre as nossas revistas atuais, quando a gente liga as nossas televisões, os nossos rádios, nós escutamos ali uma enormidade de coisas que nos agridem, que nos ferem, e que a gente tem que tentar entender isto, porque, vamos de novo aí um exemplo, né? Uma doença ela só pode ser curada se ela for conhecida. Eu só posso curar o mal que está em mim se eu entender qual é esse mal, para que eu saiba dosar o remédio certo, buscar o remédio certo. Aí eu vou lá no médico, o médico me orienta e eu passo a fazer esse tratamento então. E a nossa sociedade ela está doente, ela está completamente doente, porque hoje ela está tomada de uma dose tão grande de maldade, ela está tomada de uma dose tão grande de malícia, ela está tomada de uma dose tão grande de cobiça, ela está tomada de uma dose tão grande de corrupção. E aí a gente vai tentar entender por que disso tudo. Por que que um pai mata um filho? Por que que uma criança hoje faz parte do crime com arma geradora de morte? No meu tempo as crianças jogavam taco, jogavam bolita. Hoje as crianças matam. Hoje as crianças, elas te ferem, elas te agridem. Mas por que isso? Por que que nós temos um cenário político que está envolvido numa intensidade destas que está sendo apresentada aí de corrupção? Hoje o político vai para a televisão e ele não se sente mais envergonhado em dar um argumento mentiroso, um argumento hipócrita. Ele fala como se nós, sociedade, nosso povo, fôssemos completamente tapados e ignorantes, como se nós não tivéssemos sentimentos. Mas por que que isso tudo acontece? A palavra do Senhor, na condição de pastor, eu de vez em quando vou citar algumas coisas aqui,
esse programa que nós fizemos, ele tem um caráter de nós estarmos falando em função de uma cultura geral. Não é especificamente um programa evangélico, mas a gente tem que falar da forma que a gente sabe falar, e eu sei falar através da palavra do Senhor. E ela diz que houve um tempo em que o Senhor, quando criou o homem, ele viu o quanto de mal havia no homem, já lá na época da criação. E isto se manteve enraizado no coração do homem. Hoje nós falamos que, como eu citei aqui, que os políticos corruptos estão roubando, agora soltaram aí, né, esse juiz aí que fraudou o sistema como um todo, usando o seu poder e a sua influência, desviando 170 milhões de reais, é muito dinheiro. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas não tiveram alimento, quantas pessoas não tiveram transporte, quantas pessoas não tiveram segurança, quantas pessoas não tiveram saúde, porque o sistema corrompido não permite que o recurso chegue na ponta que deva chegar, ou chegue com a força que deva chegar. Então nós perguntávamos e nós lendo, né, eu lendo, e buscando respostas, a gente vai pesquisando e vai se sentindo mais entristecido ainda, porque nós vamos vendo que muitos daqueles que reclamaram um dia de alguém que estava sendo corrompido e corrompendo, passam no instante atual a serem os corrompedores, os corrompidos, os corruptos, aquele mesmo que criticou. Hoje, então, nós ficamos pensando, será que o povo quando reclama, o povo quando acusa, o povo quando aponta, será que se ele estivesse naquela condição ele seria diferente? Então nós perguntamos, nós questionamos isto, e quanto mais nós buscamos entender, mais questionamentos são levantados. Como uma pessoa pode criticar um ato de corrupção na esfera política, na esfera partidária, na esfera financeira? Uma pessoa humilde, uma pessoa do povo. Se ele é uma pessoa que gosta da fofoca, que ele gosta da mentira, se ele é aquela pessoa que espera o marido da vizinha ir sair para ir deitar na cama da vizinha, como que ele pode julgar e criticar alguém que porventura possa estar num patamar maior e ali esteja sendo visto roubos e desvios? Como este mais humilde, esse que está mais embaixo apontando, pode se sentir no direito de apontar, se ele seja um homem que espanque a família, se ela seja uma mulher que não respeite o marido, não respeite os filhos, se é uma pessoa que esconde, que dá um tapa, esconde e acusa o outro. Então a gente vai entendendo, buscando entender, né? Mas a corrupção, aonde ela nasce, para onde ela vai, como ela se forma, por que existe um corrupto? Porque houve um tempo na vida do ser, do indivíduo, que ele cometeu um pequeno erro e ele achou que aquilo não ia dar nada. E aí no dia seguinte ele comete um segundo erro porque ele acha que é pequeno igual ao primeiro e não vai dar nada. E aí depois ele comete o terceiro. Ah, mas é pequeno, isso ninguém vai ver, isso ninguém vai notar, isso não vai ser observado, isso não vai fazer diferença. Então, já estamos no final, 1 minuto,
Nosso querido Rogério veio me avisar aqui, né? Passa voando o tempo, a gente não... Mas olha o relojão ali, eu não observei o relógio, né? O tempo já foi mesmo. Então é isso, meu irmão. Nós vamos esticar um pouco mais, vou deixar para falar outro instante. Mas dá uma pensada nisso, onde é que nasce a corrupção do ser humano, né? Será que eu sou corrupto? Será que eu não sou? Corrupto não é só aquele que rouba grandes coisas. Se eu engano o meu menor, se eu engano o meu irmão, se eu engano o meu próximo, eu também sou corrupto. Será que eu posso falar daquele que está lá em cima, só porque ninguém viu aquilo que eu faço aqui embaixo? Então, meu irmão, dá uma pensada nisso. A semana que vem nós vamos estar aqui. Quero te agradecer pela tua companhia. Foi muito legal nós estarmos juntos, pelo menos para mim, né? Então, fica registrado aqui mais um convite para sexta que vem nós estarmos aqui fazendo então esta programação acontecer. Rota Cidadão. Beijo no teu coração. Fica com Deus.